Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, pela graça e misericórdia do nosso Deus, com a motivação para transmitir para você a palavra de Deus, palavra de sabedoria, palavra de vida para o seu coração. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, que Deus seja louvado em tudo isso e que esta palavra faça diferença para você no dia de hoje. Gente, estamos na nossa 19ª etapa dessa caminhada, desse projeto, onde estamos refletindo acerca dos propósitos de Deus para a nossa vida. E já vimos na primeira etapa que o grande propósito da nossa existência é agradar a Deus. E já vimos, estamos dentro desse mergulho agora, estudando, que o segundo grande propósito envolve fazer parte de uma família, a família de Deus. E quando se trata de fazer parte da família, nós temos que compreender que existem conexões, existem elos, existem links que estão mantendo esta família conectada, um membro no outro, uma pessoa a outra pessoa. Essa família ela tem uma origem verticalizada, porque ela está ligada ao fato de pertencermos à família de Deus. É uma família de ordem espiritual. Bom, já que estamos falando nesse processo, o tempo todo estamos trazendo para você a oportunidade de você pensar que você não deve viver só, que você não deve viver isolado, tem que aprender a se envolver com as pessoas, a tratar com as pessoas, a valorizá-las, a viver em comunidade, a viver em comunhão, a viver em unidade. E dentro dessa caminhada, nós chegamos a essa rodada de hoje, aonde vamos falar sobre cultivando a comunidade. A questão de cultivar a comunidade é um incentivo para que você viva dentro do espírito comum. Comunidade é você aprender a ter as coisas em comum. Quem aprende a ter as coisas em comum, ou seja, as coisas que fazem parte da vida de todos, da minha vida, da sua vida, da minha existência e da sua existência. Aprender a ligar esses pontos é viver em comunidade. Então, como é que eu posso incentivar? Como é que eu posso alimentar essa vida em comunidade? Porque você pode escolher viver uma vida eremita, uma vida de um eremita. Um eremita era aquele que vivia de maneira isolada, não tinha contato com ninguém, não se relacionava com ninguém e não fazia parte de nada, não fazia parte de coisa nenhuma. Então, ao não fazer parte de coisa nenhuma, você se isola, entendeu? E o espírito que está reinando dentro do segundo propósito, que é o propósito de viver em família, aprender a fortalecer o princípio da família de Deus, é a necessidade de você aprender a cultivar a comunidade. Quem cultiva é aquele que planta, é aquele que ara a terra, é aquele que agoa, é aquele que rega, é aquele que tira as ervas daninhas. Ele está o tempo todo cultivando. Esse é o processo de cultivar. Qualquer agricultor, qualquer pessoa que você conheça, que trabalhe com a terra, você vai ver que o processo de cultivar exige tempo, exige atenção, exige cuidado. Não é verdade? O processo de cultivar é assim. E cultivar a comunidade, então, estamos falando de investir nesta vida em comum, naquilo que nos une, naquilo que é motivo de convergência entre todos nós. Para isso eu vou ler 2 versículos aqui para você. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz o primeiro versículo. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e sólida, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente se esforçarem para se relacionar bem uns com os outros, tratando uns aos outros com dignidade e honra. É o que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum. Essa vida em comum que está falando em Atos 2,42 é a vida em comunidade, a refeição comunitária e as orações. Aqui está falando da igreja primitiva,
A primeira igreja que foi formada, que a descrição dela está no livro de Atos dos Apóstolos. E diz que esta igreja, quando ela nasce, quando ela começa a dar o seu testemunho, essa igreja, ela passa a viver em comunidade. Ela passa a ter as coisas em comum. E para isso, você precisa cultivar. Você não pode viver em comunidade se você não cultivar. Se você não alimentar a vida em comunidade, isso não dá para viver. Só dá para viver em comunidade se você realmente investir nesta ação, investir nessa existência desta realidade. Viver em comunidade, gente, exige comprometimento. Não dá para viver em comunidade sem compromisso. Quem não tem nenhum tipo de compromisso com a vida em comum, vai estar o tempo todo, como diz o ditado popular, nem aí. Ok? A citação da pessoa é o tempo todo um peixe fora d'água. Ele não se enquadra, ele não se encaixa, ele não se envolve, ele não faz parte. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. O egoísmo, quando bate dentro do nosso coração, ele sempre procura reinar, dominando em nós a assistência dos nossos desejos individualistas. E quando esses desejos individualistas estão prevalecendo dentro de nós, eu não vou trabalhar em favor da comunidade, eu não vou trabalhar em favor da vida comum, eu não vou me preocupar com isso, vou achar isso uma tremenda bobagem. Eu vou pensar apenas no meu bem-estar. Eu quero saber se eu estou me dando bem. Eu quero saber se eu estou levando na boa as coisas. Pronto, eu não quero saber como é que o outro está. Isso não é viver em comunidade. Por isso que viver em comunidade exige compromisso. Precisa de compromisso. É necessário um comprometimento de sua parte, de você que quer viver dentro de uma comunidade. Fazer parte de algo maior do que você mesmo, fazer parte de algo que vai além da sua existência, vai além do momento que você vive. Então, se você está cansado de uma comunhão dissimulada, de uma comunhão egoísta, de uma comunhão assim, poxa vida, de não ser real, você precisa então investir numa comunidade verdadeira, numa comunidade que tenha amor, numa comunidade que tenha dedicação uns aos outros. E para isso você tem que investir. Não tem como isso acontecer do nada. Você não tem como cultivar uma comunidade sem parar para arar a terra. Vou aqui fazer uma comparação com o agricultor. Sem parar para arar a terra, preparar o terreno, colocar a semente, adubar essa terra, colocar água para que ela possa crescer e desenvolver. Você não tem como fazer um cultivo se não houver todas essas etapas. O preparo, a colocação da semente, a proteção daquela semente, a adubação da terra. Não tem como você fazer uma coisa dessa se você não investir tempo. Você quer vida em comunidade? Você não quer uma comunidade faz de conta? Você não quer uma comunidade egoísta, dissimulada? Você não quer uma comunidade de fachada? Você não quer uma comunidade que seja bonitinha para foto, mas na vera, no dia a dia, não está vivendo nada do que era para viver? Você tem que cultivar, porque você que faz parte dessa comunidade. É você que faz parte daquele grupo, daquelas pessoas que ali vivem. É você que tem que fazer essa diferença, fazendo o que precisa ser feito. Atenção é o que você quer? Comece a dar atenção às pessoas. Cuidado é o que você quer? Comece a cuidar das pessoas. Afeto é o que você quer? Comece a ser mais afetivo com as pessoas. Apoio é o que você quer? Comece a apoiar as pessoas. À medida que você começar a envolver-se nisso, você percebe que o cultivo da vivência em comunidade passa a ser uma realidade. Porque você está agindo dentro dessa comunidade. E se você agir, você vai perceber que claramente, mas nitidamente, a frutificação daquela semente, ela vai acontecer. Porque Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento, mas quem faz o cultivo no dia a dia é você com suas atitudes. É Deus que faz com que as atividades prosperem, os projetos tenham vigor, os projetos permaneçam. É Deus que faz, mas quem cultiva é você. Não é Deus que vai descer do céu e vai abrir a terra para plantar a semente. O semeador saiu para semear. Lembra dos textos bíblicos? Sempre se refere ao semeador. E o semeador sempre está na figura humana, é a pessoa. Agora, quem dá o crescimento à semente?
aí é Deus. Aí esse processo de vida, isso aí é transcendental, isso aí vem de Deus. Quem faz com que sua comunidade se revigore, sua comunidade esteja firme, vinculada em paz, em amor, em afeto, em atenção, é Deus. Agora, quem cultiva as atitudes é você. Não é Deus que vai ser gentil e educado com as pessoas, é você que tem que ser. Não é Deus que vai fazer isso com as pessoas que estão ali naquela comunidade, é você que vai fazer isso. Não é Deus que vai visitar o órfão, a viúva, no aspecto físico. Esse aspecto físico quem faz é você. Deus visita o órfão e a viúva no sentido espiritual, trazendo consolo, trazendo atenção, trazendo afetividade, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo providência. Deus faz essa visita nesse aspecto. Mas no aspecto físico, relacional, quem faz é você. Cultive a vida em comunidade. Atos 2,42 é um bom exemplo que a igreja que cultivou essas atitudes diárias, ela desfrutou desse amor, ela desfrutou dessa realidade. E aí, você vai fazer o que para cultivar? O que você vai fazer para estar investindo tempo para cultivar isso? Porque a vida em comunidade exige compromisso. Você não pode olhar de largo e dizer que não tem nada a ver com você. Você não pode pegar o dedão apontador e sair acusando as pessoas que convivem com você na sua comunidade, porque você faz parte dela. Quando eu vejo alguém falando muito mal da sua própria igreja, eu começo a perceber que essa pessoa não tem entendimento que ela faz parte da igreja. Quando eu vejo alguém com atitude, um irmão, uma irmã ou uma pessoa que faz parte daquela comunidade, agindo de maneira agressiva, precipitada, arrogante, desmedida, para com a própria comunidade que ele faz parte, que ela faz parte, eu percebo que essa pessoa ainda não compreendeu a sublime vocação, a sublime bênção de fazer parte daquele grupo, daquelas pessoas que ali se congregam, que ali fazem parte. São pessoas imperfeitas? São, assim como você, assim como eu. São pessoas que têm suas dificuldades? Sim, assim como eu e assim como você. Mas são pessoas que fazem parte desse corpo, fazem parte dessa família, fazem parte desta casa. Você dá para entender isso? Não sei se você consegue compreender a sublimidade disso. Cultivar a comunidade exige comprometimento. Você não pode lavar as mãos, você não pode transferir, você não pode jogar peteca para o outro, você não pode lançar batata quente na mão do outro. Não, não, não. Você precisa cultivar a vida em comunidade. Isso vai exigir de você compromisso, ok? Ser sincero, sim, ser sincero, relatar o que está acontecendo, tratar com sinceridade, não com dissimulação, ser humilde para reconhecer quando errou, quando falhou, aprender a ouvir, ter um ouvido bem atento, ok? Para poder abrir o coração, para que a palavra possa entrar no seu coração e possa fazer mudanças que precisam ser feitas, ok? Ter atenção. Tudo isso, gente, faz parte do cultivo da vida em comunidade. Quem vive em comunidade tem que aprender a conviver com as pessoas. E se você não aprende a conviver, como é que você vai viver? Me permita fazer esse trocadilho. Se você não aprendeu a conviver com as pessoas, você não sabe viver. E, aliás, se você vive, você vai ter que aprender a conviver. É preciso sim saber viver, é preciso saber mais ainda conviver. Isso é comunidade. De que comunidade você faz parte? Como é que você se comporta dentro dela? Você agrega ou desagrega? Você junta ou espalha? Você é o dedão acusador ou você é a mão que ajuda? Quem é você dentro dessa comunidade? Você está comprometido ou você está apenas agindo como um juiz dentro dessa comunidade? Aliás, esse espírito de juiz, esse espírito de julgar, pelo amor de Deus, tem se aumentado, exacerbado cada vez mais no coração de muita gente, que é apressado em julgar, apressado em deferir sentenças, apressado em apontar falhas e erros na vida do outro. Eu estou aqui para dizer para você no dia de hoje, mais do que nunca, você precisa aprender a viver em comunidade, cultivando essa comunidade, cultivando a vida dessa comunidade,
tratar as questões com quem você precisa tratar. Você tem problema com o irmão A, você tem problema com o fulano de tal, você tem problema com tal pessoa, tem dificuldade, tem conflito, vá lá e trate com aquela pessoa. Vá lá e resolva com aquela pessoa. Aprenda a fazer isso, ok? Aprenda a fazer isso. Bom, por hoje é só, gente. Por hoje é só. Vou fazer o resumão do dia de hoje. Que essa palavra faça diferença aí para você, tá bem? Assim como faz para a minha vida. Pensando sobre o propósito da sua vida, o tema para reflexão: comunidade exige comprometimento, ok? Não dá para lavar a mão, não dá para fazer de conta que não tem nada a ver com você. Você faz parte dessa comunidade, participe dela, cultive a vida nela, ok? Cultive, faça parte dela. Versículo para você memorizar, 1 João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros também. Olha, eu vou... 1 João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que nós também temos que dar nossa vida pelos outros, ok? Isso fala de doação, de desapego, de entrega, de renúncia, fala de tantas coisas importantes. Fala da comparação máxima do amor que Cristo teve, aonde Ele morre por nós na cruz do Calvário, de forma abnegada. Dessa mesma maneira, Ele nos incentiva a agir com o mesmo amor, de forma abnegada, em favor da vida do outro. Pergunta para você refletir hoje: como eu poderia ajudar hoje a meu grupo, a minha igreja, a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? O que é que está em mim que eu posso fazer? Pense sobre isso. Você vai descobrir que muitas das atitudes para poder você vivenciar essa comunidade para valer, de vera, lá na sua realidade, onde você vive, onde você mora, passa por você. Está na sua mão. Você precisa agir, você precisa fazer. Vamos orar? Deus amado, te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, que desafio tremendo é aprender a viver em conjunto, a viver em comum, a viver em comunidade. Senhor, eu quero que nessa manhã o teu Santo Espírito nos incentive de maneira grande a cultivar essa comunidade, a fortalecê-la, comprometendo-nos a esta comunidade com amor, que é o vínculo da perfeição. Em nome de Jesus, amém. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia e vou deixar para você essa palavra de incentivo contínuo. Cultive, ok? Dá um trabalhozinho, mas vale a pena. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.